Zacarias 11:8 diz: e destruí os 3 pastores num mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. Amém. Irmãos, nós vamos estar analisando alguns fatores deste livro do profeta Zacarias. Antes, porém, eu quero lembrar que está acontecendo alguns episódios aí na sociedade bem intrigantes. Houve aquele que um anjo rodopiou nas águas e formou aquelas grandes ondas, as tsunamis lá na Ásia, e devastou muita coisa, e nós entendemos perfeitamente o que foi aquilo. Deus nos esclareceu muito detalhadamente o porquê daquilo. Agora nós estamos vendo as águas secarem, rios com 10 metros de profundidade agora estão secos, o solo completamente rachado. E você sabe que água simboliza a palavra. Nós estamos vendo lugares onde chovia todo dia, incrível, agora está seco, seco. Os rios estão baixando assustadoramente. Está faltando água. Se está faltando água, pode ser que também esteja faltando o quê? A palavra. E não é o que está acontecendo. Eu lembro do que o anjo falou para o profeta Daniel. Eu estava lembrando há poucas horas do que o anjo falou para o profeta Daniel. Ele disse assim: Daniel, a respeito do final dos tempos, ele disse: olha, muitos correrão de uma parte para outra, e o saber se multiplicará. Aí ele diz assim: muitos não entenderão nada, mas os sábios discernirão o tempo e o modo. Se você julgar, considerando e conhecendo a simbologia bíblica e colocando os episódios que estão acontecendo no mundo, trazendo para dentro da palavra, meu irmão, você vai discernir tudo. Só faltou pouco Jesus dizer assim: olha, eu vou voltar no dia tal, do mês tal, do ano tal, às tantas horas. Só faltou isso. Só faltou isto. Porque os sinais são tremendos. Não vamos falar dos maremotos e dos terremotos que estão acontecendo. Você vê que está acontecendo tudo de uma vez só. Maremoto, terremoto, seca. Tudo predito na palavra. Quando Jesus fala ali em Mateus 24, coisas que antecederiam a sua vinda. E aquela palavra que o anjo falou ao profeta Daniel, ela queima em mim. Irmão, se você estudar, você não vai ser pego de surpresa. Se você conhecer a Bíblia, você vai discernir tudo. Você vai saber cada coisinha que acontece na sociedade. Você vai dizer: ó, estava aqui escrito. Estava aqui escrito, estava aqui escrito. Não vai escapar nada de você. Muitos episódios estão acontecendo, enquanto uns estão dizendo assim: não, não tem nada a ver com o espiritual. Nós estamos vendo que Deus está usando tudo para mostrar a sua igreja, aos sábios, aos estudados na palavra. Você vê que os continentes são divididos em quantos? 5. É coincidência serem 5 continentes? Muita coincidência. Os grandes estudiosos costumam dividir os mares em 7 principais. É coincidência justamente as águas virem com o número 7? Pelo que nós entendemos dos números, do número 5, do número 7, nós vamos vendo que o mundo é uma profecia.
Basta nós entendermos. Quando Deus criou os astros, Ele disse que eles seriam para quê? Para sinais de tempos e de eras. Tanto que as pessoas têm descoberto muitas coisas por estudarem os astros. Nada a ver com essas coisas que acontecem aí na nossa sociedade envolvendo o espiritismo. Nada a ver com isso. Estamos falando de astronomia, uma ciência séria. Mas voltando para o nosso texto. Aqui o profeta Zacarias, no verso 1 e 2, ele diz: abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os cedros. Gemei, faias, porque os cedros caíram, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque os bosques fortes são derribados. Veja bem, ele disse, acompanha comigo nesse estudo, meu irmão. Você que tem estudado a Bíblia, tem participado de muitos estudos, tem ouvido muita coisa. Ele diz assim: gemei porque os cedros do quê? Caíram. Depois ele vai dizer assim, porque os mais excelentes, algumas versões dizem, as mais excelentes árvores são destruídas. E ele diz, ó carvalhos de Bazã. Eu te pergunto, cedros e carvalhos são referência de quem? O justo florescerá como a palmeira e crescerá como os cedros do Líbano. Deus está falando de quem? Do seu povo. Isaías 61, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a plantação do Senhor. Isso aqui está falando de quem? Do povo de Deus. E agora está dizendo, gemei. Vamos seguir esse texto. Verso 3. Eis voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do... Onde que fica o Jordão? É lá com o povo de Deus. Não é com eles que fica o Jordão? Com o povo de Deus no meio da nação de Israel. Israel tipifica a igreja. Você vê que gemei, olha o uivo dos pastores que estão começando a ficar desolados. A sua glória é destruída. Aí ele fala do bramido dos filhos de leões. Por que leão? Leão é símbolo de qual tribo? Judá. Por isso Jesus Cristo é chamado o leão da tribo de Judá, porque ele é profeticamente descendência de Judá, descendência de Davi. Mas leões também, a figura do leão, ela é referência a que mais? Ao Evangelho de Mateus. E diz: voz de bramido dos filhos de leões. Filho é o que? Descendência. Filho é discipulado. Filho é geração. Meu irmão, é pesado demais. Está falando que os que são descendência da própria palavra estão mal enquadrados. Profeticamente, eu sei que ninguém acharia isso, mas nós encontramos. Nós achamos. Gemei, voz dos filhos de leões. Os próprios discípulos da palavra estão mal. Segue o verso 4. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas da... Apacenta as ovelhas da matança. Irmão, você pode dizer assim: poxa, que alívio, ainda bem que saiu Antigo Testamento. Eu vou te dizer, não enxuga o suor não, porque não é Antigo Testamento. Você vai ver já já onde que nós vamos chegar, e você vai ver como a situação é terrível. Verso 5: cujos possuidores as matam
e não se tem por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque hei enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Não é possível. Essa palavra é atual demais. Esse livro não envelhece. Eles estão dizendo: louvado seja o Senhor, porque eu estou rico. E os pastores não têm piedade. Mas só que Apocalipse vai dizer: tu dizes rico sou, de nada tenho falta, e tu não sabes que tu és um desgraçado, um miserável, um cego, um pobre, um nu. Eu te aconselho que de mim tu compres ouro refinado na fornalha, colírio para os teus olhos, vestes para que não apareça a vergonha da tua nudez. Compra de mim. Olha o conceito desse texto, ele é simplesmente estarrecedor, e nós vamos ver de que ele vai tratar. Vamos ao verso 7. E eu apacentarei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas, a uma chamei, outras versões dizem o quê? Graça. A uma chamei graça, e a outra chamei laços. Outras versões dizem união. E apacentei as ovelhas. Então, ele vai dizer: apacentei as ovelhas com graça e união. Então já saímos do Antigo Testamento e entramos para o tempo da graça no Novo Testamento. Aí mais adiante, no verso 8, diz: e destruí os 3 pastores num mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. E essa sua alma aqui, outras versões dizem assim: e também as ovelhas se angustiaram de mim. A versão da Bíblia Revista e Corrigida diz isso: as ovelhas se angustiaram, estiveram com fastia de mim. E aí eu quero me deter um pouquinho, meu irmão. Sabe por que as pessoas estão fartas de Deus? Porque estão enojadas de tanto brá, brá, brá. Não basta só ter uma pregação bonita, mostrando um monte de símbolo, falando do que escreveu Flávio Joséfo, e os grandes teólogos, e os grandes arqueólogos, e os grandes historiadores. O povo quer ver resultado prático. O povo quer parar de ilusão. E aí as pessoas acham que podem pregar um Deus de misticismo. Meu irmão, todas as nações têm seu Deus, nem que seja o diabo, mas tem o seu Deus. Você tem que mostrar algo mais concreto. Tem que pôr a vida à prova. Aqui os pastores, como nós vimos no verso 5, são mercenários. No verso 8, as ovelhas estão angustiadas, estão afastigadas de Deus, não querem mais saber de Deus, elas já não se importam mais, e Deus está dizendo assim: elas se angustiaram de mim, não querem saber de mim. Outras versões bíblicas especulam mais esse texto e falam coisas mais profundas e terríveis. Em 1 Coríntios 15, 58, o apóstolo Paulo diz o quê? Sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, ele tem recompensa no Senhor. Sabe por que as ovelhas estão completamente destruídas e não querem nem os... Você fala assim: irmão, o dom de língua aí, não, estou em outra. Irmão, curar os enfermos, não, estou em outra. Irmão, visão espiritual, não, eu estou bem lá na minha denominação, quietinho na minha, eu estou numa boa. As pessoas perderam as esperanças,
perderam a visão de reino de Deus, porque os mercenários pregam somente as coisas da terra. Conquista aí, irmão, aonde? No céu? Não, na terra. Ajunta tesouro, irmão, aonde? No céu? Não, na terra. O que você tem, irmão? Ah, eu tenho um carro, casa. Ah, Deus está contigo. O que você tem, irmão? Não, eu estou morando num barraquinho. Ah, irmão, você não tem fé. Você ainda não tem Deus. Não é isso? O que vai acontecer com essas ovelhas? Elas estão sendo destinadas à matança. Mas você vai se levantar como um pastor? Então essa palavra vai vir sobre você. Assim diz o Senhor: meu Deus, apacenta as ovelhas da matança. Você vai passar por cima dos líderes e vai alcançar essas ovelhas. Recebe essa palavra nessa noite, para ser um revolucionário. Aqueles que estão caídos, frustrados, abatidos, você vai estender o cajado e vai erguê-los. O Espírito do Senhor Deus está sobre ti, para realmente ser carvalho de justiça. E esta palavra de maldição não é sobre a tua vida, porque nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, mas estão buscando as coisas do alto. Você não está preocupado com ouro e prata dessa terra. Você não está preocupado em ter cada vez o melhor carro. Hoje eu estou de BMW, amanhã eu estou de Mercedes, amanhã eu sou dono do mundo. Não, eu quero ser um ganhador de almas. Por isso, essas palavras de maldição que Zacarias capítulo 11 traz, elas não serão sobre a tua vida, muito embora a vara chamada graça já foi quebrada, a vara chamada união já foi quebrada, você vai ver no texto. Mas o Espírito do Senhor Deus continua a pairar sobre a palavra e sobre o sangue de Jesus Cristo que estão na sua vida. Ele diz 9: e eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra, e o que for destruído, que seja, e as que restarem, comam cada um a carne da sua companheira. É Deus entregando o seu próprio rebanho à mercê da própria sorte. Mas você não está entregue à própria sorte. Nós vamos ver no texto por que você não está entregue à própria sorte. Mas, irmãos, o que tem de pessoas que se afatigaram de Deus dentro das igrejas, quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Irmão, não veio na igreja ontem por quê? Ah, irmão, eu estava na faculdade. Irmão, não veio na igreja no dia tal por quê? Ah, irmão, eu estava no emprego. Irmão, não veio na igreja no dia tal por quê? Ah, não, porque pintou um bico. Irmão, não veio na igreja no dia tal por quê? Ah, não, pintou uma hora extra. Vai ser abatido. E a pessoa ainda diz assim: Deus está me abrindo as portas. Desse jeito só se for as portas do inferno. Para que meu irmão, é o bico, é a hora extra, é o outro emprego. Tem gente que trabalha em 3 empregos. Abre mão de um e vai para a casa de Deus. Vale mais um dia nos teus atos que outras partes 1000. Às vezes a pessoa tem tanto dinheiro, pega um câncer, acabou. Nem todo o dinheiro que ganhou não adianta para nada. Mas se tivesse nos atos de Deus, nem pegaria o câncer. As pessoas estão frustradas, meu irmão. Nós precisamos levar uma vida com Deus prática para essa humanidade. Pessoas têm falado comigo no telefone: ah, minha irmã está com leucemia, ah, minha irmã está com câncer. A minha palavra é uma só: traz aqui. Traz aqui. Ah, não, mas são crentes completamente vazios e fracos, arranjam desculpas. Não, nós não estamos podendo, não está podendo andar, mas pode entrar num táxi e ir para o hospital, não pode? Mas para a casa de Deus não tem mais fé,
não tem mais confiança. Hoje mesmo, falava uma comigo no telefone, a minha irmã está com leucemia. Falei, aonde é? Lá em São Paulo. Falei, traz ela aqui na igreja. Botou 1000 barreiras. São crentes que se afatigaram de Deus, não conseguem enxergar um espiritual, não conseguem vislumbrar as coisas gloriosas que Deus tem. Sobre tua tenda não vale encantamento. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Isso virou historinha para muito crente, meu irmão. Você precisa comer desta palavra, se levantar no meio desta terra, fazer diferença e mostrar que Deus não morreu, continua vivo, curando câncer, lepra, AIDS, leucemia, arrancando tumor. Você vai impor as mãos e Deus vai operar. E como vai operar? Mas as ovelhas, devido às lideranças ensinarem, olha, o seu alvo é o carro, o seu alvo é a casa, o seu alvo são os bens da terra. Não, meu irmão, não, siga o alvo que Jesus deixou para você. Olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Buscai primeiro reino de Deus e a sua justiça. Você tem que ser que nem Jesus. Um dia a multidão vai te apertar, e de repente você vai virar para trás e vai dizer assim, quem me tocou? Eu senti que de mim saiu virtude. O que o mundo está dizendo é loucura, para nós será poder de Deus. Eu aposto a minha vida nessas palavras. Como é glorioso sentir Deus. E Jesus disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Por que os crentes não creem mais que Jesus ressuscita os mortos? Que pode trocar o sangue de uma pessoa por inteiro, arrancar um tumor de dentro da cabeça, trocar uma vista, trocar um coração. Elas se afatigaram de Deus, perderam a esperança, porque eles ensinaram a buscar as coisas da terra, e as coisas da terra não trazem esperança. Por isso a Escritura diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que nos dá esperança senão as palavras de Jesus Cristo? Olha o verso 9. Não apacentarei mais, o que morrer, morra, for destruído, seja, que restarem cada um coma a carne um do outro. E ele diz no 10, tomei a minha vara, suavidade, e a quebrei, para desfazer o meu concerto que tinha estabelecido com todos estes povos. E foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho que me aguardavam, que isso era palavra do Senhor. Você é o pobre do rebanho? Você não tem ouro, você não tem prata, você pode até não ter um carro, você pode até estar morando de favor, mas quando você abre a boca, os céus se abrem e o Espírito Santo vem sobre você. Está escrito, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Você não duvida desse Deus, Ele opera na sua vida. Mas nós temos que ser como os pobres do rebanho. A vara chamada graça e a vara chamada união vai ser partida da vida de muitos. Eles serão entregues à própria sorte. Se morrer, que morram, que coma cada um a carne dos outros, que dê seu jeito para se sustentar. Mas os pobres do rebanho, sobre estes continuará a vara chamada graça e a vara chamada união. Deus não vai desprezar aquele que guarda a sua palavra. E ele diz, no verso 11, e foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho que me aguardavam, que isso era palavra do Senhor. Por que eu estou repetindo?
você reconhece o que é a palavra do Senhor. Quando você ouve Jesus cura, você diz é verdade. Jesus salva, liberta, Jesus dá poder, você diz é assim mesmo. Você reconhece a voz de Jesus, porque Jesus falou assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me conhecem e me seguem. E você vai saber que quando alguém pregar os bens da terra para você, você vai dizer assim: não, não quero, eu prefiro aquele tesouro que está lá no céu. É ele que eu quero. Como é que se busca os bens da terra? Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, no tempo e no modo que Deus quiser. Mas uma coisa é certa: nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Aí você reconhece que isto é a palavra do Senhor. Então, meu irmão, sabe como é que botaram o título nesse capítulo 11 aí? Você já leu? O castigo dos impenitentes. Sabe o que é isso? Quem não tem mais jeito, não tem penitência para ele, não tem nada que o resgate, não tem nada que dê jeito. Nesse caos desse capítulo, só tem esse resgate aí só, olha. Que diz, no 11... foi quebrada naquele dia, conheceram assim os pobres do rebanho que me aguardavam. Que isso era a palavra do Senhor. Jesus falou: a bem-aventurado servo, que quando o seu Senhor vier, o encontrar vigilante. E como você vai estar vigilante, se não conhecer o que diz a Bíblia? Não tem como. O mundo te engana, os mercenários te enganam. Só para encerrarmos, deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que a Bíblia apresenta Satanás? Primeiro, como serpente, sagaz, sinuoso. Normalmente quando dá o bote não erra, espera a hora certa de dar o bote. Depois Pedro diz: o diabo, vosso adversário, está como? Ao derredor, rugindo como? Leão. Também não é não é uma brincadeira. E Paulo chama de o Deus deste século. E Jesus Cristo o chama de o príncipe deste mundo. São títulos terríveis. Quem não estiver guardado por essa palavra com autoridade, não vai subsistir, não vai estar de pé. Por isso, meu irmão, o mundo está sendo entregue, as águas estão secando, a palavra está faltando, mas Deus ainda encontrará um rebanho pequeno que faça diferença na terra, para glorificar o seu santo nome. E que o Senhor então nos abençoe em nome de Jesus.